Eu convido o amado ouvinte para abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e vamos ler o que está escrito aqui sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Diz o primeiro versículo: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e ao sinédrio e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deles, quer homens, quer mulheres, se fossem conduzidos presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente acercou dele um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Que é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo levantou-se da terra após esse encontro com o Senhor e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiado pela mão, conduziram-no a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita, chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está orando. Numa visão também Saulo viu que alguém se dirigia a ele enquanto ele orava. Está aqui estes versículos interessantes você observar até o versículo 13. Pode ler todo o capítulo, porque há uma lição muito profunda sobre o que é Jesus quando ele encontra-se ou quando ele decide realmente trazer alguém para os seus caminhos. A aparição de Cristo para Saulo foi interessante. Ao descer em um monte, um raio de luz mais brilhante que o sol em todo o seu esplendor, amado ouvinte, veio subitamente sobre o pequeno grupo, os soldados que estavam com ele, e a sua luz era tão intensa que o sol pareceu enfraquecer. Eles ficaram ofuscados com o brilho da luz e caíram por terra. Uns estavam de bruços e outros com os olhos as mãos postas sobre os olhos, pois era grande o reflexo da luminosidade. Admirados e entreolhando-se entre eles, pediram ajuda e pediram explicação do que houvera acontecido. Foi então que viram o seu chefe, o todo-poderoso Saulo de Tarso, caído por terra, enquanto o animal em que ele cavalgava mantinha-se perto dele, amedrontado. Saulo falava com alguém, mas eles não viam o seu interlocutor. Embora, amado ouvinte, o poderoso Saulo, com a carta do sinédrio para prender os cristãos, mas quando se encontrou com Jesus, o assunto foi diferente. Saulo estava cego, as mãos estendidas na direção para o céu, como que se estivesse pedindo auxílio. Saulo tremia de medo da cabeça aos pés, deitado no chão, sem nada a ver. Saulo ouvira uma voz que lhe falara: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26 e versículo 14. Perturbado com todos os pensamentos que o tinham perseguido desde a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, temeroso, ousou ainda a perguntar: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, respondeu o Senhor. Atos 26 e 15. Na linguagem do amor superior, dileto ouvinte, a tudo que já conhecera, Saulo ouviu claramente a voz que dizia: Eu sou Jesus. Aleluia. Seria este o Jesus que morrera? E de repente brota-lhe na alma a terrível compreensão de que estava errado. Sim, de fato, toda a vida de Saulo até este momento estava errado. Meu amado ouvinte, o torvelinho que sentira no momento em espiral, como uma centrífuga, como um redemoinho, surgiram na sua mente milhares de perguntas que iam surgindo, e a crescente convicção de que estava lutando contra Deus. Todos esses pensamentos pairavam diante de si com a súbita clareza, aleluia, e de tal forma que não podia mais suportá-los. Todo o orgulho de sua origem farisaica, toda a dignidade do cargo que exercia, toda a arrogância divina de sua corrupta e ininterrupta perseguição, e também como principal perseguidor do cristianismo,
desmoronaram naquele momento, enquanto se achava ali indefeso na estrada, caída por terra. Sua visão física lhe fora tirada para que a sua alma pudesse enxergar. Aleluia, enxergar sim, enxergar Jesus, o dono da luz, o dono da paz, o dono da salvação. Ele estava pensando nas palavras: por que me persegues? Era uma pergunta, uma interrogação feita por o próprio Jesus. Dura coisa até recalcitrar contra o aguilhão, disse o Senhor. As palavras eram próprias da vida campestre de Saulo. Quantas vezes ele viu o dono do boi tocar o animal com o aguilhão? Viu também em que o animal não se resignava. Era uma descrição muito apropriada da vida dele próprio. Ele estivera fazendo isso há meses. E como lhe fora difícil sair para caçar os seguidores de Senhor Jesus em Damasco, não sabia ele, amado ouvinte, que estava sendo caçado pelo maior caçador de almas, o Senhor Jesus. Aleluia. Talvez me dirijo a alguém nesse instante que está buscando algo da parte de Deus. Sim, Jesus está presente, mesmo entre aqueles que não o conhecem. Essa foi a grande crise na vida do apóstolo, ou seja, de Saulo de Tarso, antes da sua conversão. Face a face, ele estava com o Messias. Viu-se forçado a reconhecer a sua situação de errado. Ele estava perseguindo o próprio Jesus quando perseguia os seus discípulos. Amado ouvinte, ele sofreu uma grande transformação na sua vida. Tudo acabara em poucos instantes, mas foi a maior experiência de Saulo. Nela ele conseguiu se transformar e pensou com certeza até o final da sua existência, porque Jesus fizera uma grande transformação na sua vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos de nos encontrar verdadeiramente com o Senhor da vida, com o Senhor da graça, com o Senhor do perdão. Pois Saulo não teve uma simples visão. Fora Jesus exatamente que esteve com ele rosto a rosto, olho no olho. Não mais com aquela glória, parece que tão ofuscada, de quando Jesus esteve na terra, sendo também perseguido. Não, agora Jesus estava glorificado. Glória a Deus. Ninguém poderia suportar o seu brilho. Saulo falaria disso mais tarde, quando disse aos irmãos que o Senhor apareceu no caminho, por derradeiro, a última aparição. Leia 1 Coríntios 15, versículo 8. Glória a Deus. Isto é maravilhoso. Esta visão da glória do Senhor aparecera como um fogo devorador. Foi isso que Isaías viu também, quando o Senhor lhe chamou para o ministério, tocando-lhe na boca com brasas de fogo para transformar. Também foi visto por Pedro, Tiago e João na transfiguração. Foi o que João viu em Pátimos, e depois de vê-lo de uma forma gloriosa, diz a Bíblia em Apocalipse 1,17 que ele caiu por terra como morto. Era a glória de Jesus. Quando a glória do Senhor aparece em nossa vida, se manifesta, muitas transformações acontecem. Esperamos que a obra do Senhor, que a obra da graça, a obra da cruz, resplandeça em nossas vidas, mesmo que tenhamos que cair por terra e até cego, mas o Senhor com certeza nos dará vitória. O apóstolo Paulo, depois mais tarde da sua transformação, quando já chamado, escreveu isto: te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda no futuro, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio para pregar-lhes, para abrir os olhos através da visão do Evangelho, e converteres para as trevas a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, disse o Senhor para Saulo. Leia Atos 26, 16 a 18. Quando os companheiros de Saulo viram ele caído no chão, se aproximaram dele, descobriram que estava cego, tomaram-o pela mão e levaram até Damasco. Aleluia. Já afastado do mundo, cego, não podia mais falar com ninguém, pois estava orando, estava jejuando 3 dias e 3 noites sem comer, em plena oração. Agora, todas as coisas que ele aprendera no Sinédrio, todas as coisas que eles aprenderam na grande escola de Gamaliel, do farisaísmo desapareceu, as liturgias, todas as coisas desapareceram diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia. O futuro deveria ser ocupado na proclamação do Evangelho e das grandes descobertas divinas. Quando prendiam os nazarenos, Saulo estava cheio de ódio, mas quando ele foi preso por Jesus, seu coração transformou. Diz ele que se tornou prisioneiro. Logo em Roma, quando foi decapitado, preso, ele disse que estava combatendo o combate, eram os últimos momentos. Talvez você
buscou na tua vida esta experiência, busque mais, te aprofunde mais na leitura da Bíblia Sagrada, pois a palavra de Deus é vida, ela é fogo. Jesus não virá mais da forma que veio para Saulo, não, mas ele virá através da palavra, pois a verba, ou seja, a palavra, a Bíblia é o verbo que foi encarnado. Cristo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando em nossos programas apelamos para que você leia a Bíblia, apelamos porque temos certeza de que a convicção da graça e da vida eterna está na Bíblia, na palavra de Deus. Convido você para curvar sua cabeça e buscar a presença do Deus Altíssimo. Talvez hoje tu não vais cair no caminho, mas você será levantado para glorificar o nome do Senhor. Pai Santo, nós te adoramos por Jesus, por tua graça, pela dinâmica do Espírito, pelo poder que há na Bíblia, pela virtude na santa e bendita palavra de Deus. Que cada ouvinte, cada irmão, cada pessoa possa receber a tua graça, Senhor, no dia que se chama hoje. Pai de amor, nós te adoramos por tudo e pedimos, nos dá a tua graça, dinamiza a nossa vida mais e mais para a glória e honra de ti, meu Jesus. Amém. Como agradecer por tudo que fizeste a mim, eu devo tudo